Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Paulo Lima e você está no canal A Arte de Viver. Estamos aqui numa sequência de gravações de vídeos que tratam diretamente dos milagres de Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar de um milagre em particular que ele é muito singelo e deve ser um dos menores, se não o menor, relato de milagres na Bíblia. Trata-se do milagre da cura da sogra de Pedro. Conta a Bíblia que Jesus, depois de sair da sinagoga, depois de ter debatido com os rabinos a respeito das palavras de Deus, e lá foi reconhecido por um homem que estava possuído, como diz a Bíblia, por um demônio, reconhecido como aquele que traz a palavra, aquele que traz a unção de Deus no próprio coração. E diz que Jesus saiu da sinagoga, desse espaço de religiosidade, desse espaço de religião, e foi até a casa de Simão, depois chamado Pedro. E quem estava acompanhando também era o Tiago e João, todos apóstolos, né? Chegando lá, ele foi notificado, as pessoas que estavam presentes nesta pequena casa rogaram a Jesus, informaram a Jesus sobre a febre que a sogra de Pedro estava sentindo. E para a gente poder pensar um pouco, para que nós possamos pensar um pouco, a febre naquela época, segundo inclusive alguns estudiosos da Bíblia, era causada basicamente, naquela região principalmente, causada basicamente pelo mosquito. Ou seja, contam alguns inclusive que a sogra de Pedro, estava com malária. E Jesus então se aproximou dela, tomou-a pela mão e a fez levantar. Imediatamente a febre a deixou e ela começou a servi-lo. Feito este milagre, Jesus começou a receber na porta da casa de Pedro inúmeros outros doentes, pessoas com problemas espirituais, problemas emocionais, com dores físicas, que procuraram Jesus ainda na casa de Pedro, e ele expulsou tantos demônios e ele curou a todos de uma maneira indistinta. Jesus não se importou de antes, pelo fato de já estar, entre aspas, cansado, certamente não estava, mas já havia feito toda uma série de processos de cura, e naquele instante, talvez alguns pensassem, ele quer descansar, mas absolutamente ele não descansou e, ao contrário, atendeu todas essas pessoas. Para que nós possamos entender um pouquinho esse contexto que acontece nessa passagem de Jesus Cristo, neste pequeno relato deste milagre, nós precisamos entender o seguinte: Jesus sai da sinagoga, e aí tem um simbolismo. A sinagoga, como as igrejas, são templos oficiais de adoração, templos oficiais onde ocorrem as pregações. Ele sai de um lugar maior e vai a uma casa, dando um indicativo que, neste novo modelo trazido por ele, a religião vai se manifestar dentro dos lares, dentro das casas. A religiosidade, ela passa a ter a vivência própria dentro das casas das pessoas. Então ele muda um paradigma existente, extraindo do culto e adoração a Deus apenas dos ambientes oficiais para a residência de todas as pessoas, para a casa de todas as pessoas, para os lares de todas as pessoas. Quando ele entra na casa de Simão, a casa deve ser pequena, segundo os relatos daquela época. As casas não eram muito avantajadas arquitetonicamente, eram casas pequenas. E essas casas simples tinham um acolhimento muito grande e que propiciavam a todos que ali chegassem um contato direto. Jesus, neste cenário, ele deixa muito
muito explícito pela ação que ele traz, que ele cura qualquer tipo de doença. E aqui vai um raciocínio, um pensamento, principalmente para aqueles que de alguma maneira lideram grupos, pessoas que muitas vezes são pastores, são padres, têm algum determinado grau, ou trabalham em centros, são líderes de centros ou de espaços onde você tem aí a presença dos mestres ascensionados. E muitas vezes há uma ilusão, principalmente para quem vê de fora, que pelo fato dessas pessoas liderarem estes espaços em um grupo de pessoas e orar por estas outras pessoas e vibrar positivamente para outras pessoas, elas não sejam não sejam atacadas, vamos assim dizer, por doenças, por males, sejam eles de qualquer nível. Isso é importante porque Pedro já era um apóstolo de Jesus Cristo naquele instante. Pedro, assim como André, seu irmão, já eram aqueles que começavam a divulgar a palavra de Jesus, bem como Tiago, bem como João e todos os demais apóstolos. O mal, a doença, seja ela física, seja ela moral, seja ela psicológica, seja ela espiritual, ela pode acontecer em qualquer casa e com qualquer pessoa. Mas aqui tem uma sutileza desta passagem que eu acho que vale a pena que nós possamos refletir sobre ela. Quando Jesus chega à casa de Pedro, alguns já vão a Jesus Cristo, se direcionam a Jesus e dizem a ele, e rogam por esta mulher. Rogam para que ele a cure, informam a ele que ela está com algum mal. O que é isso? É o poder da oração alheia. É o poder da oração que eu posso realizar para alguém. É o poder da oração da mãe para com o seu filho, do pai para com seu filho ou filha, do irmão, enfim, de um amigo que ora por um outro amigo que está numa condição bastante delicada. Aqui nós temos a demonstração do poder sagrado de rogar para o outro, pedir uma intercessão de um ente espiritual com uma projeção espiritual maior a um outro ser, a uma outra pessoa. E certamente esta oração chegará aos ouvidos, ao coração de Jesus. E naturalmente, muitas vezes, as pessoas também confundem, mas nós oramos tanto e não fomos atendidos em nossa oração. Ninguém pode compreender os desígnios do Criador. Ninguém pode compreender, na magnitude da presença divina, o poder que a oração pode trazer. Mas Jesus efetivamente sabe. Nós poderíamos falar de outros mestres, mas o nosso foco aqui é basicamente sobre a obra de Jesus Cristo. E eu, humildemente, não sou um teólogo, não sou um profundo conhecedor, apenas me dedico um pouco a estudar e transmitir estas informações segundo aquilo que toca o meu coração. Então, se você, de alguma maneira, tem alguém na sua família, algum conhecido, alguém próximo ou não, e se você é dirigente de algum ambiente espiritual, coordena pessoas, entenda, a doença pode chegar até você, pode chegar a algum familiar seu, e isso é uma prova, é um desafio à sua própria fé. No milagre de ontem, que nós publicamos, nós falamos exatamente sobre a questão da fé. É um desafio à sua própria fé. O quanto que eu mantenho a minha fé, como Jó manteve em todas as intercorrências que ele teve, e ainda assim tento agradar os olhos e os ouvidos de Deus. É fundamental a gente entender que Jesus está disponível. E olha que privilégio, ele já estava naquela casa, ele sai de uma sinagoga, de um ambiente oficial religioso, que é um ambiente maior, com os doutores da lei, que muitas vezes o repudiavam, e vai a um ambiente, e lá, uma casa, um ambiente pequeno, e lá ele
consuma os milagres. Não um apenas, mas inúmeros milagres de uma maneira natural, de uma maneira rápida. Apenas colocando a mão, tomando-a pela mão. Não consta nos relatos bíblicos que ele tenha proferido qualquer tipo de oração, qualquer tipo de palavra. Ele apenas segurou a sogra de Pedro pela mão. E tem um último item aqui final para nós pensarmos e refletirmos, que ela, neste momento, quando ele a levanta, ela já imediatamente passa a servi-lo. E o servi-lo aqui, muitas análises podem levar a um conceito básico de dar alimento, lavar os seus pés, atender a alguma necessidade de Jesus. Mas a gente pode trabalhar uma outra possibilidade. Ela passa a servi-lo naquilo que é o fundamental da presença de Jesus no plano da terra, que é a disseminação do seu evangelho. A ampliação da possibilidade de que outros possam ter contato com esta mensagem maravilhosa. E Jesus aceita e acata. Não era tradição, naquela época, uma mulher servir a um rabino. Principalmente porque este evento aconteceu, segundo os relatos, aconteceu num sábado. Pior ainda, Jesus não poderia curar ninguém no sábado. Não poderia fazer nenhum tipo de atividade no sábado e muito menos ser atendido por uma mulher. Mas ela passa a servi-lo integralmente a partir daquele momento. E ela levanta-se antes de estar curada. Quantos de nós, muitas vezes, estamos fazendo orações e pedindo a Deus que nos atenda por estas orações, como se nós estivéssemos barganhando com o poder divino? Quantos de nós estamos aqui nos colocando condições para que nós possamos divulgar a obra de Deus, divulgar as manifestações de Deus, dos anjos, dos arcanjos, dos mestres ascensionados, e colocamos condições? É condicional muitas vezes. Deus, faça isso para mim e eu faço aquilo. Como assim? Esta mulher, ela levanta-se imediatamente e vai servi-lo. Ela não esperou que a moléstia a abandonasse, que a febre a abandonasse. Mas mesmo assim, pelo relato bíblico, o mal foi desfeito. A mão de Deus está presente em todos os lugares, em todos os momentos. E Jesus, como o seu Filho, conforme nos traz os relatos bíblicos, com o poder que ele tem, este Cristo, esse Sananda poderoso, ele vem, se aproxima apenas pela proximidade, o milagre é realizado. Então, eu queria fazer um convite ao final disto, para você, assim como eu, que tem algum amigo, algum conhecido, alguma pessoa que esteja neste momento passando por uma dificuldade, não importa qual. Muitas pessoas foram implicadas por essa anomalia que nós estamos vivendo, por essa crise sanitária que nós estamos vivendo, estão internados, estão sendo atendidos, mas não estão ainda no processo final de recuperação. Eu queria que, se possível, que você neste momento fechasse os seus olhos, traga à sua mente alguém, alguma pessoa conhecida, ou se você beneficamente não tiver ninguém do seu raio de conhecimento, que esteja internado ou que esteja precisando de alguma oração, mas faça uma oração ao planeta, aos hospitais. Coloque em mente aqueles que estão precisando nesse momento, aos mendigos que hoje estão nas ruas com esse frio que nós temos aqui na cidade, em São Paulo e em outros estados, e que estão em condições de necessidade. Feche seus olhos. Vamos falar com Jesus Cristo neste momento. Peço mais uma vez, feche os seus olhos e abra o seu coração e dê a sua mão a Jesus neste momento. Estenda a sua mão a Jesus e permita que Ele toque em sua mão. Sinta a vibração energética de Jesus Cristo tocando a sua mão.
Sinta, mesmo com os olhos fechados, o seu olhar carinhoso, ainda que expulsando todos os males do seu corpo, do meu corpo e do corpo de todos aqueles que necessitam da alma, do espírito, aquele olhar carinhoso, sereno e que nos enche, nos conecta com a vibração profunda mais amorosa que nós possamos vivenciar. Jesus, estamos aqui diante de Ti, ainda que devedores, ainda que, entre aspas, preguiçosos muitas vezes, por não estudar profundamente todos os conceitos, todos os detalhes do Teu Evangelho. Mas estamos aqui, Jesus, diante de Ti. Primeiro para agradecer pelo dom da vida, primeiro para agradecer pela paz, pela harmonia, pelo corpo perfeito, por tudo aquilo que nós temos em nossa vida, pelo alimento que chegou à minha mesa, pela água que me banhou, pela cama que eu tenho para dormir, pelo ar que posso respirar, quando tantos estão necessitando deste ar nesse momento. Jesus, estamos aqui diante de vós, também para pedir, para apresentar, para informar que nós temos vários amigos, vários parentes, pessoas amigas, pessoas conhecidas, e também aquelas que não são do nosso meio de conhecimento, de contato, mas que estão nesse momento num leito de hospital, mas que estão neste momento em espaços que necessitam de amparo, dessas pessoas que vivem nas ruas. Estamos diante de Ti para lhe informar isso, e ao mesmo tempo que informamos, rogamos por elas, pedimos para que vós podeis lançar sobre elas o Teu poder de luz, o Teu poder de amor, e que a cura, seja física, seja moral, seja espiritual, seja psicológica, seja de que nível ou de que linha for, seja atendida, que seja enviada esta cura a todos eles. Jesus, agradecemos por vir à nossa casa, agradecemos por estar entre nós, agradecemos por se fazer presente em nossa vida. Olha por Teus filhos, por todos os Teus filhos que oram, por todos os Teus filhos que neste momento, filhos e filhas que neste momento estão numa cama de hospital ou estão necessitando de alguma correção, seja espiritual, física, emocional. Meu amigo, minha amiga, pense agora em alguma pessoa específica que necessita desta oração, assim como eu estou pensando. Tenho a mãe de um amigo muito caro que neste momento está internada, está se recuperando. Jesus, coloque a sua mão em seu peito neste momento e lhe restitua a capacidade de respirar. Lhe restitua toda a saúde física, que ela possa neste momento estar sendo beneficiada por Tua presença. Jesus, nós Te agradecemos profundamente. Assim é, assim é, assim é. Agradeço a você que permaneceu até aqui. Compartilhe este vídeo para que ele possa chegar a pessoas que necessitam. Que Jesus Cristo, em sua infinita bondade, em seu infinito amor, possa lhe trazer a paz necessária, a harmonia e a serenidade. Paz profunda e até o nosso próximo vídeo.